Olá, meninos, como vocês estão? Espero que estejam bem, em casa e preparados para darmos início à segunda etapa. Na segunda etapa, nós vamos trabalhar o caderno 2 e a unidade 1 desse caderno fala sobre a atmosfera terrestre. Então, hoje nós vamos assistir a essa apresentação sobre a atmosfera terrestre. Esteja num lugar tranquilo para que você possa prestar bastante atenção. Se houver dúvidas, anote, vá lá no nosso grupo do sexto ano do WhatsApp e tire suas dúvidas por lá, ok? Vamos começar então? Atmosfera terrestre. Nós podemos afirmar que a atmosfera significa uma esfera de ar ou uma camada de ar. Esfera vem de camada, átimo, ar. A atmosfera é uma camada de ar formada por uma mistura de gases, que envolve a superfície terrestre e é mantida ao redor do planeta por ação da força da gravidade. Então, nós encontramos a atmosfera em volta de todo o planeta, protegendo o planeta Terra. Sem a atmosfera, provavelmente não haveria vida em nosso planeta. E também não haveria ventos, nuvens ou chuvas. Então, a atmosfera é de extrema importância para a existência da vida no nosso planeta e para a existência dos fenômenos meteorológicos, como alguns deles descritos aqui, né? Ventos, nuvens e chuvas. A atmosfera, ela é importante. Por quê? Porque ela vai proteger os seres vivos das radiações nocivas do Sol. Além disso, a atmosfera fornece os gases necessários para a respiração e para a fotossíntese. Também vai manter a temperatura do planeta em equilíbrio, além de formar uma cobertura que protege o planeta da entrada de meteoroides. E o que são meteoroides? São fragmentos, são pedaços de corpos celestes. A imagem aqui ao fundo está mostrando exatamente esses meteoroides deslocando-se em direção ao planeta, ok? Continuando. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, mas ela tem camadas, né? Ela é formada por camadas, de acordo com a localização, de acordo com o que acontece nessas camadas. Vamos lá. Começando da camada mais próxima ao solo, né? Camada mais próxima ao solo, aqui está o solo em marrom e para cima vem a atmosfera. Então, começando junto ao solo, nós temos uma camada que se denomina troposfera. Ela começa no solo, tem em média 12 a 15 quilômetros. E qual é a característica principal da troposfera? É nela que se formam nuvens, ventos, chuvas, neve, tempestade, raios, ciclones, furacões, ou seja, é na troposfera que acontecem os fenômenos meteorológicos. É também da troposfera que os seres vivos retiram o gás oxigênio para a respiração e o gás carbônico para a fotossíntese, que aí, nesse caso, quem vai retirar esse gás carbônico são as plantas e as algas. E o gás oxigênio, todos os seres vivos que se utilizam do oxigênio para poderem respirar. Passando para a próxima camada, acima da troposfera, nós temos uma camada que se chama estratosfera. Essa camada, ela tem nitrogênio, um gás chamado nitrogênio, e tem pouca concentração de gás oxigênio. Quase nenhuma umidade, ou seja, quase não tem vapor de água. Por isso, nessa camada aqui, na estratosfera, não há formação de nuvens, nem ocorrem fenômenos meteorológicos, porque precisaria dessa umidade
para que as nuvens se formassem e para que os fenômenos meteorológicos acontecessem. Além disso, na estratosfera é que existe grande quantidade de concentração de um gás chamado ozônio, que vai formar a camada de ozônio que é tão importante para o nosso planeta. Acima da estratosfera, nós temos uma outra camada, chamada mesosfera, que é a região mais fria da atmosfera. A palavra mesosfera indica que essa é uma camada situada perto da região central da atmosfera, perto do meio da atmosfera. Qual a importância? Essa camada vai proteger a Terra de meteoroides. Por quê? Ao atritarem, né, quando esses meteoroides entram em contato com os gases existentes na mesosfera, esses meteoroides vão se incendiar. Então, os corpos celestes incendeiam e se vaporizam, formando então meteoros que são conhecidos popularmente como estrelas cadentes. Então, assim que esse meteoroide entra na atmosfera e entra em contato com a mesosfera, esse atrito faz com que eles incendeiem, e aí quando ele incendeia, ele produz um brilho, né? E ele muda de nome, aí a gente chama meteoro ou estrela cadente. Acima da mesosfera, nós temos uma outra camada denominada termosfera. Nessa camada, o ar é rarefeito. O que isso significa? Que ele está em uma concentração pequena, em baixa concentração. E por que a termosfera recebe esse nome? Termo vem de temperatura, de calor. E a termosfera recebe esse nome porque a energia do Sol faz a sua temperatura aumentar com a altitude. Então, quanto mais sobe, quanto mais se afasta, né, da mesosfera, mais calor vai ficar. E para a gente concluir, ainda temos uma última camada que é a exosfera ou exosfera. Essa camada é a última camada da atmosfera e ela não tem um limite de altitude definido, não tem ali um limite onde fala assim, aqui acaba a exosfera. Por quê? Porque os gases, eles vão escasseando, eles vão deixando de existir cada vez mais quanto mais essa altitude aumenta. E aí, essa temperatura vai variar muito. Por quê? Porque tem poucos gases. Então, como é que fica a temperatura na exosfera? É uma temperatura muito quente durante o dia e muito fria à noite. E qual a outra característica, qual a outra importância da exosfera? A maioria dos satélites artificiais está posicionada nessa camada, porque assim nós vamos conseguir receber informações de todos os locais do planeta, pesquisar situações fora do nosso planeta por conta desses satélites artificiais. Identificar quando alguns fenômenos meteorológicos vão acontecer, ok? E aqui, para quem ficou atenta a essa imagem, tem um outro nome, chamado ionosfera. Ionosfera, na verdade, não é uma camada, ela é uma região. Uma região que é composta por que camadas? Pela termosfera e pela mesosfera. Então, quando eu tenho essas duas camadas reunidas, a termosfera e a mesosfera, eu tenho essa região denominada de ionosfera. Qual é a característica dessa região? É uma região que tem maior quantidade de íons, por isso ionosfera, camada de íons. O que são íons?
são átomos, né? São estruturas que vêm carregadas, estão carregadas de eletricidade. Então, a ionosfera é uma camada, desculpem, é uma região da atmosfera que está carregada de eletricidade. Além disso, é na ionosfera que são refletidas as ondas de rádio. E aí, o que isso vai permitir? Envio e recepção dessas ondas por todo o mundo. E aqui está mostrando exatamente isso, olha, refletindo as ondas de rádio e aqui recebendo as ondas de rádio. Além disso, né, é por conta então dessas ondas de rádio que será possível ouvir transmissões de rádio por estações de outros países, porque existe essa recepção, né? Essa transmissão e essa recepção. E quem é que permite isso? A ionosfera, ok? Continuando então, a atmosfera ela tem uma composição, ela é formada por ar, né? Uma camada de ar que envolve a Terra. E como esse ar ele se compõe? A atmosfera, então, ela é composta por diversos gases, é composta também por uma quantidade variável de vapor de água, então pode ter mais ou menos vapor de água, e além disso, poeira, fuligens e micro-organismos. A quantidade e os tipos de gases vão variar na atmosfera. Vão variar como? De acordo com a altitude da região, ou seja, mais perto do solo, maior a quantidade de gases. Mais longe do solo, vai diminuindo a quantidade de gases. E os tipos de gases também vão alterar, tá? E quais são os gases presentes na atmosfera? São esses aqui que estão indicados no gráfico. Então, aqui em roxo, nitrogênio, nós temos 78%. Em rosa, o gás oxigênio, com 21%. Em azul, que aqui nem aparece, né? Porque é bem pouquinho, gás carbônico, com 0,03%. E aqui em amarelo estão todos os outros gases que não são nem nitrogênio, nem oxigênio, nem gás carbônico, que a gente chama de gases nobres. Próximo à superfície terrestre, então, recapitulando, né? As partículas de gases estão muito concentradas, mas à medida que se afasta da superfície da Terra, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, a concentração desses gases diminui. Vamos agora falar um pouquinho desses gases, né? Para a gente poder entender um pouco mais sobre eles e descobrir a importância desses gases para o planeta e para os seres vivos. Começando pelo gás nitrogênio, nós vimos que ele tem em torno de 78%, né? Ele está presente na atmosfera, então ele é o gás mais abundante na atmosfera, ou seja, o que é encontrado em maior quantidade. Além disso, ele é um gás que não participa de processos respiratórios, não participa da fotossíntese, que é o fenômeno por onde plantas e algas vão produzir o próprio alimento, e não participa também dos processos de combustão, que é a queima de substâncias. Caramba, então para que serve esse gás nitrogênio se ele não participa de um monte de coisas importantes? Além disso, ele também não é absorvido diretamente pelos organismos. Então, os organismos eles não retiram o gás nitrogênio direto do ar, mas o nitrogênio é indispensável para o desenvolvimento dos vegetais e de todos os outros seres vivos. Como que isso vai acontecer então? Já que ele não é absorvido diretamente pelos organismos? Olha lá, algumas bactérias conseguem aproveitar o nitrogênio do ar. E aí, essas bactérias, quando aproveitam o nitrogênio do ar,
elas vão transformar esse nitrogênio em compostos de nitrogênio. Aí esses compostos de nitrogênio retornam para o solo e serão absorvidos pelas plantas e transformados em nutrientes essenciais para o crescimento dos seres vivos. Então, as plantas se utilizam desse gás, desse nitrogênio, que foi transformado, né, por algumas bactérias, e quando os consumidores, né, quando os seres se alimentam desses vegetais, eles também estão consumindo esse nitrogênio que é tão importante para o crescimento dos seres vivos. Próximo gás, oxigênio. Oxigênio nós vimos que tem em torno de 21% na atmosfera. E aí, esse gás ele é de extrema importância. Por quê? Porque quase todos os seres vivos dependem dele para sobreviver. Quem utiliza oxigênio no processo de respiração é chamado de ser aeróbico ou aeróbio. Aero vem de ar, então são seres que utilizam oxigênio para respirar. E os que não utilizam esse gás? Aí são os seres chamados de anaeróbicos, sem oxigênio. Sem a presença de oxigênio, eles também conseguem sobreviver. É um gás, o oxigênio, que também é fundamental para um processo chamado de respiração celular. Esse processo, ele faz o quê? Ele permite a produção de energia para o corpo da maioria dos seres vivos. Então, é porque existe o gás oxigênio que a maioria dos seres vivos consegue produzir energia para sobreviver. Sem o oxigênio, não há fogo. A gente não consegue colocar fogo em nada se não houver o gás oxigênio. Por isso que na Lua não adianta a gente riscar um fósforo, porque não vai haver fogo, porque não tem atmosfera na Lua, logo não tem oxigênio. Se não tem fogo com o gás oxigênio, a gente pode afirmar que o oxigênio é um gás essencial para a combustão, ou seja, para a queima de substâncias. Vamos lá então entender sobre a combustão. Combustão significa queima, ato de queimar. E para que haja combustão, ou seja, para que haja a queima, o que vai ser necessário? Um combustível, um comburente e energia em forma de calor. Por exemplo, em uma vela acesa, a parafina é o combustível, o oxigênio é o comburente. Vamos entender. O oxigênio ele é chamado comburente porque ele está alimentando a chama. Então, o gás oxigênio que tem aqui no ar, nessa imagem, está alimentando essa chama aqui. E o comburente é a substância que provoca a combustão de um combustível. Então, o gás oxigênio ele é chamado combustível porque ele permite a queima. Permite a queima de quem? Do combustível. Ficou entendido, meninos? Vamos continuar. Gás carbônico, nós vimos que tem em torno de 0,03% na atmosfera. Ao contrário do gás oxigênio, esse é um gás que impede a queima do material combustível. Enquanto o gás oxigênio permite, a combustão, o gás carbônico impede a combustão. É um gás fundamental para a vida, pois com ele as plantas e as algas realizam a fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Então, plantas e algas vão retirar gás carbônico da atmosfera para produzir o seu próprio alimento. O gás carbônico é lançado na atmosfera pela respiração dos seres vivos, ou seja, quando nós respiramos
né? Quando nós expiramos, quando o ar sai do nosso corpo, nesse ar tem gás carbônico. Também é lançado na atmosfera o gás carbônico pela decomposição da matéria orgânica, ou seja, quando um ser vivo morre e essa matéria orgânica vai se decompor, também vai liberar gás carbônico na atmosfera. E como resultado das combustões, ou seja, quando existe uma queima, é liberada, essa queima libera gás carbônico para a atmosfera. Existe uma quantidade muito pequena de gás carbônico na atmosfera. Nós vimos que é em torno de 0,03%. Mas a presença desse gás carbônico vem crescendo. Por quê? Por conta da eliminação de gás carbônico pelas queimadas, pelo consumo de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, e pelas atividades industriais. Quando a gente fala, então, em gás carbônico, a gente vai entender um pouquinho agora de alguns efeitos, né, alguns fenômenos que acontecem na atmosfera e que estão relacionados a esses gases. Vamos começar pelo efeito estufa. É um efeito da atmosfera sobre a temperatura. É natural e importante para a vida e o equilíbrio da temperatura da Terra. Então, o efeito estufa é um processo natural, não é provocado pelo ser humano. E é um processo importante para equilibrar a temperatura do planeta. Se é importante para equilibrar a temperatura do planeta, é um processo importante para a existência de vida. Por que é chamado de efeito estufa? Porque pode ser comparado ao que ocorre em estufas de vidro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas mais para frente tem uma imagem da estufa de vidro, aí vocês vão entender melhor por que o que ocorre é comparado ao que ocorre numa estufa de vidro. Fábricas e veículos que queimam gasolina e outros combustíveis feitos de petróleo vem provocando um desequilíbrio no efeito estufa. Então, isso pode provocar mudanças no clima do planeta. Então, o efeito estufa é um efeito natural, é um efeito benéfico, porém, a queima de combustíveis feitos do petróleo está contribuindo para agravar o desequilíbrio do efeito estufa do planeta Terra, tá? Vamos lá. Aqui, olha, foi o que eu falei, a estufa de vidro, tá? Então, o que que está mostrando? Por que que a gente compara o efeito estufa com o que acontece dentro de uma estufa de vidro? A estufa de vidro é como se fosse uma casinha de vidro, toda fechada, né, mas transparente, porque é vidro, e lá dentro são cultivados determinados tipos de plantas. E aí o que que vai acontecer? Olha lá, os raios de sol atravessam a atmosfera e aquecem o planeta Terra. Então aqui está mostrando a atmosfera seria representada pelo vidro dessa estufa. Então o raio de sol está atravessando esse vidro e aí está aquecendo aqui dentro da estufa, né? Se forma calor, que seria aqui o planeta Terra, no exemplo. Parte desse calor se reflete na superfície e escapa para o espaço. Então consegue, olha lá, ultrapassar essa atmosfera e vai escapar para o espaço. Mas tem uma outra parte que não consegue escapar. Então ela é absorvida por certos gases, como o gás carbônico e o gás metano, ok? E aí vai ter essa concentração de calor, essa parte, né, de calor que vai ficar preso, retido no planeta. E isso é importante para manter o equilíbrio na temperatura do planeta Terra. O calor, então, que é reabsorvido, é novamente enviado para a Terra. E dessa forma a temperatura média do planeta fica estável.
Só que o efeito estufa, apesar de ser importante e benéfico, ele pode também causar problemas, porque, como nós vimos, o uso de combustíveis fósseis agrava o efeito estufa. Agrava o efeito estufa causando o quê? O aquecimento global. Aquecimento global é a elevação na temperatura média do planeta. Então, a média, né, a gente pega o lugar mais frio, o lugar mais quente, faz uma média para verificar qual é a temperatura do planeta, né? E quando essa temperatura vai se elevando, ou seja, aonde era frio, está ficando mais quente, e aonde era quente, está ficando mais quente ainda. Quando eu faço a média, eu verifico que a temperatura do planeta aumentou. E aí a isso eu dou o nome de aquecimento global. Embora o clima seja influenciado por diversos fatores, a maioria dos cientistas acredita que o aumento do gás carbônico e do gás metano vem provocando o aumento da temperatura média do planeta. Então, fazem a associação do aquecimento global por conta do aumento da concentração de gás carbônico e gás metano na atmosfera, ok? Vamos lá. É possível que um aumento de temperatura traga sérias consequências, então, ao aquecimento global, como, por exemplo, degelo de parte das calotas polares. Se vai acontecer o degelo, o nível do mar pode subir. Então, isso já é um outro problema. Além disso, o aquecimento do planeta também pode interferir no regime de chuvas e no clima de várias regiões, e ainda ocasionar a proliferação de insetos, que se reproduzem melhor em climas mais quentes. Então, aqui vem mostrando essas consequências que são tão prejudiciais em relação ao aquecimento global. Uma outra situação também que é um complicador por conta da ação do ser humano é o buraco na camada de ozônio. Vamos entender, aqui está mostrando a camada de ozônio, nós vimos mais no início que ela fica numa camada da atmosfera chamada de estratosfera. Aqui, próximo ao solo, é a troposfera, e aí está mostrando o quê? Está mostrando aqui que o Sol deixa passar radiação ultravioleta. Essa camada de ozônio, ela funciona como se fosse um filtro de proteção. Por quê? Porque a camada de ozônio deixa passar o calor e a luz solar, mas impede que parte da radiação ultravioleta do Sol chegue até a superfície da Terra. Por que isso é bom? Porque a radiação ultravioleta do Sol é muito prejudicial à nossa saúde. Porém, os gases chamados de CF6, que são a sigla de clorofluorcarbono, esses gases, quando eles chegam à estratosfera, eles vão desintegrar a camada de ozônio, liberando, como que eles vão fazer isso? Pela decomposição desse gás. O clorofluorcarbono, ele se decompõe e libera átomos de cloro. Por sua vez, esses átomos de cloro atacam as moléculas de ozônio, transformando essas moléculas de ozônio em moléculas de oxigênio. Só que quem protege a radiação ultravioleta do Sol é o ozônio e não o oxigênio. Então, vocês verificam aqui que essa camada está ficando mais fina. Mais fina por quê? Porque ela está deixando de ter uma concentração maior de gás ozônio para ter uma concentração de gás oxigênio. Só que o gás oxigênio, ele não serve para ninguém lá na estratosfera, porque os seres vivos estão na troposfera, ok? Aí vem uma outra imagem
mostrando aqui esse buraco, né? Fazendo uma alusão ao buraco na camada de ozônio. Principais causadores, então, desse problema são gases produzidos industrialmente, chamados de CFC, ou clorofluorcarbono. Esses gases são utilizados aonde? Em aerossóis, refrigeradores, condicionadores de ar e também na fabricação de espumas de plástico e isopor. Aí vem uma imagem feita por um satélite artificial, né, de fora do planeta, mostrando o buraco na camada de ozônio. Na verdade, não existem buracos, e sim regiões em que a concentração de ozônio diminuiu. Se a concentração de ozônio diminuiu, essa camada ficou mais fininha. Por esse motivo, os raios ultravioleta passam em maior quantidade, porque se a camada está mais fina, o filtro fica pior, né? Então, os raios ultravioleta passam em maior quantidade, causando aumento de casos de câncer de pele e problemas de visão, entre outros. E os gases nobres ou raros? Normalmente são encontrados isoladamente, sem estar combinados com outras substâncias. Normalmente, mas eles podem também aparecer combinados. São denominados de raros por quê? Porque são encontrados em pequena quantidade na atmosfera. É raro de se encontrar. E quais são esses gases nobres? São 6. Argônio, o hélio, aqui tem uma imagem mostrando, né? Diversos balões que estão cheios com gás hélio, por isso que estão assim para cima, não estão caidinhos no chão. Neônio, xenônio, radônio e o criptônio. Aqui, meninos, tem a imagem de um letreiro luminoso de neon. Ele possui 2 gases nobres, o argônio e o neônio, ok? E o vapor de água? Também encontramos na atmosfera. É um importante componente da atmosfera, que resulta do quê? Da evaporação da água dos rios, dos lagos, dos mares e do solo, bem como da respiração e da transpiração dos seres vivos. Meninos, por hoje a nossa apresentação é essa. Falamos então da atmosfera terrestre e agora vamos lá dar uma olhada no roteiro, que fica sempre embaixo da nossa apresentação para vocês verificarem a atividade que vai precisar ser realizada. Então, aqui está o roteiro da aula de hoje, 30 de abril, e aqui vem informando o seguinte: após assistir à aula, vamos começar a realizar as atividades do livro. Quais atividades? Páginas 293, 297 e 300, que são aqueles jogos rápidos, e das atividades, né, do final do capítulo, páginas 305, 306 e 307. Ah, Ana Lúcia, eu não tenho o livro. Não tem problema, porque eu vou deixar agora um outro vídeo para quem não tem o livro, quem não conseguiu buscar por algum motivo no colégio, ele vai entrar nesse meu outro vídeo, porque eu vou mostrar todas as atividades dessas páginas que eu pedi para fazer. Para quê? Para que você possa, com calma, vai pausando o vídeo, lê a pergunta, pesquisa ou na internet ou nessa própria apresentação, e aí você vai responder os exercícios. Quem já tem o livro, responde no livro, e quem não tem, coloca lá o número da página, o número da questão, o item e coloca todas as respostas no caderno. Primeiro para me mandar a foto e depois para quando o livro chegar, quando vocês buscarem, né, quem está sem o livro, você poder usar essa atividade também para estudar. Combinado? Então, meninos,
Saindo aqui dessa apresentação, vamos lá para a próxima apresentação, quem não tem o livro para poder realizar os exercícios. E quem tem o livro, só pegar e fazer os exercícios também. Por enquanto, só, galera.